E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech em Pauta. No programa de hoje teremos as seguintes pautas. O Sérgio Moro como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E esporte como inclusão social. E é isso aí, roda a reta. Então, pessoal, a nossa primeira pauta de hoje é sobre o Sérgio Moro ter sido nomeado como ministro da Justiça e Segurança Pública do próximo governo. A partir do momento que o Jair Bolsonaro foi eleito, a gente começou a passar por um governo de transição, em que ele fala para nós quais vão ser os ministros do governo dele, quais vão ser os ministérios que vão existir, e isso tem gerado muita polêmica. E não foi diferente quando se anunciou que o Sérgio Moro seria o ministro da Justiça do seu governo. E há muitas especulações de que essa polêmica se envolve em que o Moro estaria recebendo sua recompensa após condenar o Lula e deixá-lo inelegível nas eleições desse ano. Porque, assim, a gente sabe que quando o Bolsonaro estava sendo candidato, o maior concorrente dele era o Lula, e que a maioria da população brasileira iria votar no Lula. E aí, o juiz que o deixou inelegível, que deixou de ir para as férias para julgar e falar, não, o Lula vai continuar preso, foi o Sérgio Moro. Então, toda essa discussão e toda essa polêmica que envolve esse tema é sobre isso. Então, também sobre isso, Ellen, sobre ele ter deixado o Lula preso e fazendo com que o Lula não se elegesse candidato a presidente da República em 2018, né? Então, mas também a gente tem que ver por outro lado. O juiz Sérgio Moro fez um excelente trabalho na Lava Jato, ele conseguiu ir contra mesmo a corrupção, pegar aqueles corruptos e as pessoas que estavam usando o dinheiro público para se favorecer, usando seus cargos para se favorecer. Então, eu acho que, como você falou também, eu também acho que foi uma recompensa. Sabe por quê? Porque o cara que tira o seu principal rival da presidência da República, da candidatura à presidência da República, é óbvio que ele ia receber alguma coisa em troca. E para não ser por baixo dos panos, ele foi... deram para ele esse cargo que ele não pode ser demitido. A simples fato sobre isso é que ele não pode ser demitido. Ele só vai sair depois que o Bolsonaro acabar o seu mandato. Depois que o Bolsonaro sair, ele sai. Então, são 3 poderes que ele vai estar nas mãos: o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, são muitas coisas para uma única pessoa fazer. Bom, como o Pedro e a Ellen falaram, ele ficou conhecido pelo caso da Lava Jato, mas ele já está de saída, porque agora ele vai se tornar ministro da Segurança e vai comandar a segurança de todo o país, no poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o Sérgio Moro, recentemente, ele deu uma entrevista para o Fantástico da Globo e, ao ser questionado sobre toda essa polêmica do Lula, das eleições, ele falou o seguinte: existe uma fantasia de que o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção da lavagem do dinheiro, teria sido excluído arbitrariamente das eleições por conta do processo criminal, mas o fato é que ele está condenado e preso porque ele cometeu um crime. Então, sobre esse assunto, ele basicamente falou só isso e ele não abriu, mas, obviamente, sobre essa questão da polêmica, de que ele estava ajudando o Bolsonaro e que isso seria uma troca de favores. Então, também nessa entrevista ele falou sobre a questão do desarmamento, do porte de armas que o Bolsonaro quer... do posse, aliás, de armas que o Bolsonaro quer implantar, e que, como ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele quer justamente a diminuição da criminalidade aqui no Brasil, mas que ele deixou bem claro que não é a partir de janeiro que ele vai implantar e que ele vai dar uma taxa e de que isso vai diminuir, e sim que no processo do governo dele que ele vai melhorar essa questão. Então, a gente tem que deixar bem claro que o juiz Sérgio Moro ele é capacitado, ele tem um leque enorme para comandar a segurança inteira do nosso país. Com certeza ele vai se dar muito bem nesse novo cargo. Espero que ele consiga realmente diminuir essas taxas. E, claro, do outro lado as pessoas estão um pouco assim apreensivas pelo que pode vir por aí. É óbvio, foi uma jogada muito boa do Bolsonaro, tanto midiática como política, porque trazer o cara que era a cara da Lava Jato
pro seu governo é simplesmente sensacional. E ele falou que aceitou aquilo justamente por isso, por querer diminuir essa taxa de criminalidade do Brasil, que é enorme, como a gente sabe hoje. Então a gente tem que desejar sorte pro cara, mas também um pouco de desconfiança, né? Porque como foi que só por causa disso ele está ali? Por que ele está lá, né? Porque foi que o Bolsonaro o escolheu para realmente assumir um cargo tão alto no seu governo. Justamente, e assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas, no caso que elegeram o Bolsonaro, tem ele como um salvador, que ele vai, um justiceiro, que ele vai melhorar tudo aqui no Brasil. E aí, ao colocar uma pessoa como o Moro, que como tu falou, é conhecido como uma pessoa que lutou contra a corrupção na Lava Jato, ele meio que reforça isso, que fala para a população, olha, esse cara aqui era juiz, ele prendeu esse tanto de pessoas e ele vai continuar fazendo isso e melhorando a segurança aqui do país durante o meu mandato. Bom, com a nomeação do juiz Sérgio Moro, ele pode ser um tiro pela culatra. Por quê? Porque ele vai investigar ele vai caçar todas as pessoas que estão sendo investigadas e vai, possivelmente, se o Jair Bolsonaro for investigado, ele vai caçá-lo. É o cara que o nomeou. Então, pessoal, complementando o que o Micael falou, é o seguinte, o juiz Sérgio Moro, ele pode vir, porventura, no futuro, a caçar o presidente Jair Bolsonaro, que o próprio nomeou como ministro. É o seguinte, ninguém nunca, aqui no Brasil, tinha responsabilidades como ele está tendo agora, do judiciário, executivo e legislativo. Só na ditadura isso teria acontecido aqui no Brasil. Mas como são totalmente distintas as circunstâncias e as situações, eu acho que é meio controverso a gente pensar assim, comparar o agora com a ditadura. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer em 2019. Então, pessoal, é esse tipo de medida que o Bolsonaro, como eu já falei no começo da pauta, ele está tendo nos últimos meses e até o final desse ano, né? Estamos num governo de transição em que o Bolsonaro tanto fala quais vão ser os seus ministros e exatamente o que ele vai fazer durante seu mandato. E a gente vê muito que o Bolsonaro está tendo medidas muito radicais, como ele sempre falou que ia ter. E aí, nesse negócio de ministério que pelo menos eu não esperava que ele fizesse, ele está tanto criando novos, quanto juntando os que já tem e excluindo alguns. Então, esse tipo de medida, esse tipo de coisa que o Bolsonaro está fazendo, como todas as outras coisas que ele já fez na vida, está causando muita polêmica e discussão entre a população, que eu acho que é bacana. Porque cria um senso crítico da população, tanto para criticar, quanto para falar, olha, aquele negócio que ele fez foi legal, enfim. Como a gente sabe, o nosso presidente ele é polêmico, ele vai, desses 4 anos, trazer mais polêmica na nossa sociedade, vai errar e vai acertar. Então a gente tem que esperar quando ele realmente entrar como presidente da República em 2019. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira pauta. Não esquece de deixar o like e deixar o comentário o que você achou da nossa pauta. Então, a segunda pauta será o esporte como inclusão social. O que seria isso? Seria uma maneira de tentar incluir certo indivíduo em uma sociedade através do esporte. Então, seja como em questões de saúde, como exercitando corpo e mente, ou seja pelos casos em que serve de motivação para se desviar da marginalização e da violência, o esporte é uma forma de inclusão social, né? Como a gente está falando aqui. O esporte, ele melhora, como a gente já sabe, ele melhora tanto o corpo quanto a mente e também ele deixa, eu acredito, a pessoa longe de coisas da marginalização e de coisas que podem levar ele para um mau caminho, vamos dizer assim. Então, esporte como forma de incluir alguém em alguma sociedade, né? Então, essas formas de incluir, elas fazem com que deficientes, negros, pessoas que são julgadas pela aparência e pela maneira de ser ou pelo jeito de ser, a ser incluído em certa sociedade, até a nossa sociedade brasileira, porque somos racistas, machistas, somos uma sociedade extremamente preconceituosa e essas formas, como o esporte, pode vir sim a funcionar como forma de incluir alguém. Uma ressocialização de presos também pode ser citada, porque um preso que sai da prisão, ele não tem a oportunidade de ressocializar com uma pessoa, porque as pessoas sempre ficam com o pé atrás, ficam julgando, já foi preso, assim, assado. Então elas criam um estereótipo das pessoas só de olhar e de ver o seu passado. Então não dão uma chance. E o esporte não tem dessa. Quem chega, joga futebol, vamos jogar no meu time, beleza, vamos jogar. Então acho que é muito simples de se usar como uma forma de incluir alguém em uma sociedade. Bom, como Ellen falou, o esporte é benefício à saúde, mas o porém do caso é que a autoestima de algumas pessoas é o divisor de águas, porque
algumas pessoas podem estar sedentárias e não se sentir bem com o seu corpo, porque já se acostumou a fazer devido à rotina, tipo a mesma rotina todo dia. Aí não vai sentir a vontade de fazer devido ao esporte. Então, quando se fala em esporte como inclusão, a primeira coisa que passa pela minha cabeça são as Paralimpíadas, que acontecem assim ao mesmo tempo que as Olimpíadas e são sim uma forma de incluir aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência e que querem praticar aquele esporte, mas que infelizmente não podem, porque assim não praticam das Olimpíadas, mas praticam as Paralimpíadas com pessoas que são, vamos dizer assim, do mesmo nível que elas e que elas podem se sentir confortável ao jogar com aquela pessoa e se sentir literalmente inclusa naquele esporte. Então, o que a Ellen falou é simplesmente um fato. Não tem como uma pessoa deficiente física competir no mesmo nível com uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, que não tem uma deficiência na perna, no braço. Então, a Paralimpíada simplesmente serve para isso, para incluir as pessoas naquele esporte, para fazer com que elas se divirtam e se sintam com o gosto de vencer. Porque, tipo, se ela for enfrentar um cara que não tem nenhuma deficiência, que é 100% na sua mentalidade, fisicamente, ele não vai se sentir possível em vencer daquele cara, porque ele tem a limitação dele, a dificuldade dele. Então, competir com uma pessoa que passa pelo mesmo problema, que tem o mesmo nível que ele, é muito mais fácil, muito mais prazeroso. Bom, dessa forma, os benefícios provenientes do esporte devem se definir caminhos para incluir um maior número de pessoas e ver que é fundamental para a saúde e o bem-estar dos cidadãos. E aí a gente sabe que, a gente já falou aqui, que o esporte é sim uma forma de inclusão e que uma construção do indivíduo, da sociedade, para que, como o Pedro falou, esses preconceitos, esses estereótipos parem de existir ou pelo menos diminuam. E aí, pelo menos na minha opinião, cabe ao governo proporcionar uma infraestrutura adequada, assim, pensando mais na prática de esporte dos deficientes, uma infraestrutura adequada à prática dos exercícios, construindo ginásios esportivos e academias públicas, por exemplo, para que as pessoas que, por exemplo, eu queria fazer musculação, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Aqui na cidade, os governantes já fizeram academias públicas para que essas pessoas não se sintam excluídas. Fazer quadras, com infraestrutura inclusiva para que as pessoas que quiserem jogar possam jogar do mesmo jeito que as pessoas assim que não têm uma deficiência, que não são a minoria, conseguem. Então, como a Ellen falou, uma forma de incluir essas pessoas a esses esportes é trazendo a infraestrutura, porque a gente sabe que o governo não investe nem em quadras, nem em piscinas, nem em campos para que as pessoas possam se divertir, para que as pessoas possam como muitas vezes eu faço, eu desestresso jogando futebol, jogando vôlei. As pessoas simplesmente tiram da sua rotina um tempo para fazer isso, para tentar cuidar da sua saúde, para praticar esporte e se divertir, que é essencial. Então o governo ele tem que estar a par disso tudo e tem que fazer principalmente isso, ir atrás dessas pequenas coisas que podem mudar, que podem fazer com que uma pessoa, um deficiente físico, se sinta apto a jogar determinado esporte, que ele se sinta incluído naquele esporte realmente. Então, essa mudança tem que vir não só do governo, como também da população, né? Porque a gente sabe que nós somos as principais pessoas que excluem os outros de participar desses esportes e fazem com que essas pessoas se sintam mal. E aí, como uma mudança de comportamento da população, da sociedade em geral, cabe à escola estimular os indivíduos a participarem dos jogos escolares, garantindo a inclusão entre eles e apontar como os exercícios físicos são fundamentais para uma vida saudável. Porque, assim, muitas pessoas, como a gente já comentou aqui no Em Pauta em outros programas, as pessoas têm como exercício físico, o esporte, como uma obrigação, eu só vou fazer quando eu estiver doente, e aí não tem, como o Pedro falou, uma coisa de lazer, uma coisa para se divertir e também para deixar o seu corpo e sua mente saudáveis. E aí, a iniciativa vem tanto do governo, trazendo essa infraestrutura e a inclusão estruturalmente para as pessoas, quanto para a população no geral. Porque a partir dessa inclusão, assim, de falar, olha, vem jogar comigo, ou então, vamos jogar aqui, isso sim é uma inclusão que faz a pessoa se sentir parte do grupo. E essas pessoas só vão buscar fazer alguma atividade física ou esporte por falta de interesse do governo, porque ele não contribui fazendo, como ele falou, quadras, academias públicas. Isso dificulta, porque não vai gerar interesse da pessoa
querer, tipo, pagar uma academia para assistir melhor, fazer alguma atividade, porque elas não vão ter a vontade, elas já vão estar aptas a ficar o dia todo em casa, mexendo no celular, no computador e tal. Isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais sedentárias, porque o número de sedentarismo aqui no Brasil cada vez mais aumenta. A cada ano que passa aumenta e vai crescendo cada vez mais. Então, incentivar o esporte, criar novas maneiras para simplesmente colocar as pessoas em determinada sociedade, para incluir aquelas pessoas em determinados esportes, para fazer com que elas se sintam realmente bem e feliz, claro. E aí a gente vê muito as pessoas, como o Pedro falou, a taxa de sedentarismo e da obesidade do Brasil só aumenta todos os dias. E aí, em contrapartida disso, a gente vê muitas pessoas que querem mudar a situação ou que querem assim, se sentirem inclusas, independente de ser no esporte, na sociedade em geral. E aí o esporte é um viés muito saudável e que pode muito bem trazer essa inclusão de um modo geral para a população, não só assim, fisicamente, e sim como psicologicamente para toda a população que assim, se sente minoria, que se sente exclusa e invisível para a sociedade. Então, é realmente ajudar a minoria e fazer com que ela se inclua na nossa sociedade em forma geral. Espero que vocês tenham gostado da nossa última pauta de hoje. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que vai estar na descrição do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, é isso aí. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.